Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo de Ezequiel hoje, dos ossos secos. Esse vídeo é recomendado para quem assistiu a primeira parte. E se você assistiu a primeira parte, com certeza você não deve ter se arrependido. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque muitos irmãos, a maioria, todos, não teve um comentário ruim naquele vídeo. Gostaram demais do estudo e realmente ele está muito profundo. E não deu para explicar tudo naquele vídeo. Eu fiz o que eu pude, né? Eu coloquei ali as camadas, expliquei as fases de restauração, de explicação do texto. E para entender a profecia dos ossos secos de Ezequiel 37, é preciso de um contexto geral do livro. Geral também da história de Israel. Mas dentro do livro, se você compara ali os capítulos 4 e 5, 6 e 7, levando diretamente, pode pular realmente, do capítulo 7 você pode dar um pulo diretamente no 37. Você vai entender com muito mais profundidade. E eu vou fazer isso nos próximos vídeos, tá? Mais uns 2, 3 vídeos, a gente termina aqui essa parte dos ossos secos. Lembra que eu falei que é preciso de você pegar uma porção pequena de Ezequiel 36 e depois ver Ezequiel 38 para você entender com mais profundidade Ezequiel 37? Ezequiel 36 e 38 nos ajudam a compreender melhor Ezequiel 37. Assim como Ezequiel 38 é melhor compreendido se você ler primeiro Ezequiel 36 e 37. Nesse caso, não precisa dos capítulos anteriores, mas precisa do 36, para pegar umas camadas de revelações a mais, tá bom? E tudo isso vai nos dar base para compreender o ponto mais difícil do profeta, os capítulos mais difíceis, Ezequiel do 40 ao 48, que fala do reino milenar de Cristo. Porém, muitos ficam confusos por causa daquele templo, por causa daqueles sacrifícios, por causa de todas aquelas leis. Já falei sobre isso com o irmão Pedro, no canal ID. Não falamos todas as coisas, nem metade delas, mas deu para entender ali mais ou menos as questões. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ler então Ezequiel 36, tá bom? E só para recapitular, só para relembrar, isso é bom até para quem assistiu. Essa profecia fala de 3 etapas da restauração do povo de Deus em geral. Ela trata de uma linha do tempo de 6.000 anos para nos inserir no 7º milênio, no reino de Cristo. Ezequiel trata dessa linha do tempo. Lá em Ezequiel 47, vai ter um rio de 4.000 côvados iniciais, mas quem estuda a palavra vai entender o porquê de 1.000 em 1.000, porquê chega no 4.000 e para, porquê que fica um rio profundo e porquê que esse rio está vindo lá do santuário de Deus e Ezequiel, ele está nadando até chegar do outro lado. Isso é espetacular. É tremendo. Só o profeta Ezequiel que tem isso. Só no profeta Ezequiel. E isso também fala dos ossos secos. É tremendo, irmãos. Muito revelador. Então, fala de 3 fases. A primeira fala da restauração espiritual das 2 casas de Israel. Assim, é o start da profecia. Ezequiel profetizou, foi uma parábola. Quem faria isso de verdade era o verdadeiro filho do homem. Ezequiel foi chamado de filho do homem, eu expliquei o porquê, lembra? Somente 2 profetas na palavra de Deus são chamados de Ben Adão, de filho do homem, para pegar lá do primeiro Adão e levar até o último Adão, que é Cristo. E nós estamos no último Adão. Todos farão parte do primeiro, mas serão retirados do primeiro para irem para o segundo Adão. Por isso que o apóstolo Paulo conseguiu ver essa questão do primeiro Adão, do segundo Adão, do primeiro homem, do último homem. Ele viu através de Ezequiel e Daniel. Os 2 chamados de filho do homem com um propósito muito revelador. Então o start dessa profecia vai ser quando o Filho de Deus vier. Quando ele, como filho do homem, começar a profetizar sobre os ossos secos. Então vai ter uma restauração espiritual das 2 casas de Israel. Primeiro os gentios, primeiro os judeus, depois os gentios. A segunda fase de cumprimento dessa profecia é a restauração literal da terra de Israel. Literal mesmo. Pode ver que Ezequiel 35, 34 já começa a falar da terra abandonada. Ezequiel 34 fala de profecia contra os falsos pastores. Mas Ezequiel 35 fala que as nações estavam zombando, querendo se apossar da terra. Em Ezequiel 36 também. E Deus fala que vai fazer cumprir a profecia que ele disse. Em Ezequiel 38 você vai ver que Gog e Magog, agora no nosso tempo, não é depois do milênio não,
Depois do milênio também tem, mas eu estou falando agora, do nosso tempo. As nações, todas as nações que estão ao redor de Israel, vão ir contra a terra que diz que estava assolada durante gerações, que se recuperou da espada. 1948. Tem que ter uma restauração da terra de Israel para ser reconhecida como terra de Israel diante das nações. Em 1967, Jerusalém foi recobrada, retomada, para fazer parte de Israel. Então essas datas são importantes e nos revela coisas do fim também. E são cumprimentos de profecias também. Só que não é somente isso, não fala somente disso e ponto final. Como muitas pessoas fizeram, deram um ponto final na profecia de Ezequiel 37, quando a terra de Israel passou a ser terra. Isso são camadas de cumprimentos de profecias. E tem sim dentro da palavra mostrando isso. O jeito que Deus construiu a profecia nos ajuda a ver isso. Então, segundo ponto, a restauração literal da terra de Israel. Então, quando se fala literal da terra de Israel, se fala dos judeus indo para aquela terra, não é? E se o diabo viu isso, com certeza ele vai ir lá e deixar a bandeira dele, né? Domo da rocha. Deixou um sinal lá islâmico para falar que aquilo lá pertence a eles. Deus vai destruir aquilo, vai arrebentar com tudo aquilo. E o terceiro ponto dessa profecia é a restauração literal das duas casas. E aí envolve a ressurreição dos mortos.